Vamos a mais uma pauta, falando agora de Portugal e das eleições legislativas que acontecem hoje, estão acontecendo neste momento, e como a imigração se tornou uma das questões mais críticas nos debates, e como isso pode afetar, então, a política de imigração, como estas eleições podem afetar diretamente o direito das migrações em Portugal. É bom dizer, então, que Portugal enfrenta uma crise política, ou no mínimo um cenário de instabilidade. Prova disso é que esta é a terceiras eleições legislativas antecipadas em 3 anos. E o que mais tem trazido esta instabilidade para o núcleo do poder português é, veja você, sucessivos governos minoritários, governos sem apoio de outras bases e escândalos de corrupção. Então, qualquer semelhança com a realidade brasileira é mera coincidência premeditada. Vamos então entender o que está em jogo, especialmente como na imigração e na nacionalidade estas eleições vão exigir uma atenção maior que todas aquelas que já aconteceram, quem sabe, nos últimos tempos em Portugal. Esta pauta foi sugerida por Carlos Alexandre. Obrigado a você que sugeriu a notícia no formulário de sugestão de pautas. E a você que assiste os vídeos do canal, se você quer se manter atualizado e gosta desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva imediatamente aqui no canal. Você pode participar também enviando a sua sugestão de pauta no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, em 3 anos, foram 3 eleições antecipadas e a mais recente foi provocada pela queda do governo de Luís Montenegro após uma moção de desconfiança no parlamento, um mecanismo constitucional previsto lá no artigo 195 da Constituição portuguesa. Isso aconteceu depois de um escândalo envolvendo a empresa da família do Montenegro, que prestava serviços a grupos com contratos públicos. Então, a imprensa noticiou vários pagamentos de um grupo de cassinos, e um passado aí do Montenegro como advogado nesta empresa gerou suspeitas de conflitos de interesse. Pronto, houve uma pressão política, o governo foi demitido. É esta mesma palavra lá do 195. Então, veja que curioso, né? Por bem menos em Portugal, um governo é destituído. Se você observar a lógica das últimas quedas de governo em Portugal, quem sabe se no Brasil a gente aplicasse 10% dessa lógica, seria algo bem interessante. Mas tudo bem, o assunto é Portugal, né? E o que se viu nesses últimos tempos, com o aumento da imigração irregular em Portugal e os problemas sociais envolvendo estes imigrantes, e também problemas da administração pública portuguesa no trato com a questão da imigração, tudo isso somado também a um momento de desaceleração da economia, gerou tudo isso uma pressão na sociedade, uma percepção social de que a imigração é uma questão urgente a ser tratada. Então você pode perceber até mesmo pelos comentários aqui no canal, se você que nos assiste vai votar hoje, se você é português, deixe o seu comentário, diga qual é a sua percepção acerca disso. A verdade, então, é que muitos portugueses hoje têm a crença, a convicção de que o avanço do país em várias frentes, para que isso aconteça, antes é preciso colocar a questão da migração num ritmo mais controlado e fazer com que o Estado também cumpra a legislação, seja para a boa migração, digamos, a migração que sustenta Portugal, seja também para a má migração, aquela migração que gera problemas ao Estado, problemas à sociedade em geral. Então, as pesquisas e a imprensa apontam pelo menos três grandes concorrentes que devem dominar o cenário. Vamos ver então o que eles falam sobre migração para tentar traçar aqui uma análise. Nós temos a situação, a Aliança Democrática com Luís Montenegro, que lidera as pesquisas com cerca de 34% das intenções.
Ele é um líder aí do PSD, social-democrata, e encabeça a coligação de centro-direita, que a bem da verdade é uma coligação de centro, tá? A imprensa portuguesa faz alguns exageros nas qualificações, eu diria com alguma certeza que esta aliança representa mais uma visão de centro na política, no espectro político. Ele tem como propostas aí corte de impostos, um controle rigoroso da imigração, um estilo ao investimento privado, mas a verdade é que Montenegro, na política migratória, defende uma política regulada e humanista, um equilíbrio com foco na legalidade, e ele está aí à frente das medidas que deram fim à manifestação de interesse em Portugal, a regularização em Portugal, e ele propôs aí também uma unidade de polícia, né? O NEF, uma unidade policial específica para controlar a imigração em Portugal. E ele pretende também criar acordos com empregadores para garantir contratações mais éticas e programas de integração para os imigrantes ilegais. Esta seria então a proposta mais de centro, né, com Luiz Montenegro, esta seria a situação. Mais à esquerda, então, temos aqui Santos Nuno, que já assumiu a liderança do PS em 2023 e tenta emplacar aqui uma visão mais moderada. Ele tenta aí recuperar também a confiança do eleitorado depois da renúncia do Antônio Costa em 2023, envolvido também em uma investigação judicial. Então ele propõe medidas para agilizar a regularização dos imigrantes, especialmente no mercado de trabalho, corrigindo algumas lacunas aí que ele aponta que foram deixadas com a extinção da manifestação de interesse e com a transição do CEF para a AIMA. Ele também defende políticas que promovem integração dos imigrantes, incluindo aí o acesso a serviços públicos, programas de inclusão e diversidade. Então, digamos, o o PS representa a ala mais à esquerda, representa ainda uma situação ainda de abertura para a imigração, representa uma continuidade, talvez, das políticas migratórias mas abertas, né, mais abertas de Portugal. Por fim, André Ventura, com o Chega, terceira força política, apontando aí 18% das pesquisas, né, intenções de voto, e é qualificado pela imprensa em geral do mundo, a grande imprensa qualifica esta frente política como a extrema-direita, a ultradireita, o que, na verdade, se nós fôssemos aqui mais francos e frios na nossa análise, seria uma frente, então, mais de direita, efetivamente, né? Então, temos Montenegro com o centro, o Nuno com a esquerda e o Ventura com a direita. Ele traz aqui uma retórica mais voltada àquela questão contrária à imigração e a um endurecimento penal também. Então, ele defende a redução da imigração ilegal, a deportação de imigrantes com antecedentes criminais, algo que nós vimos até num vídeo recente, né, publicado aqui, implementado também pela Argentina, isso. Revisão nas leis de asilo, né, então ele tende a tornar a aplicação da lei de asilo mais rígida e limitar a migração a Portugal para os indivíduos que atendam às necessidades econômicas de Portugal. E o Ventura quer, então, diz ele, filtrar melhor, né, a imigração para Portugal e deixar entrar no país aqueles que tragam alguma utilidade econômica para o país. E o Ventura também é o vetor daquela ideia de preservar, fortalecer a identidade cultural portuguesa. Essa é uma pauta que acaba dialogando também com a questão das migrações, principalmente as migrações ilegais, tá? Então, estes
são os três principais concorrentes, mas a verdade é que também o Iniciativa Liberal, o IL, pode ser o fiel da balança nas eleições, já que com a Aliança Democrática liderando as pesquisas, mas sem maioria, uma aliança com a Iniciativa Liberal pode ser importante para a formação de um governo. E a Iniciativa Liberal já descartou coligações com o Chega, o que limita as possibilidades aí da direita, né, para alcançar uma maioria parlamentar. E um problema é este também, né? Os governos anteriores, aqueles que já caíram, não formaram uma espécie de coalizão. A última coalizão que durou alguma coisa em Portugal foi a popular Geringonça, né? Então, se não houver algum diálogo, alguma aproximação, principalmente com relação ao Chega, acaba ele aí o Chega sendo isolado por outras correntes, talvez esta instabilidade continue. E com relação ainda ao Chega, é importante reconhecer que se trata de um partido político legalmente constituído e com uma representação parlamentar hoje bastante significativa em Portugal, uma frente parlamentar que vem crescendo. Então, muito se critica o Chega aí na imprensa oficial, né? Critica-se muito o Chega e as suas posições, mas em uma democracia, todas as correntes políticas que respeitam o Estado de Direito devem ser consideradas. Então, nós temos visto não só em Portugal, mas aí em todo o mundo, uma marginalização com partidos com apoio popular voltados à direita. Isso pode enfraquecer o pluralismo, né? O pluralismo democrático. Então, é claro que todo espectro político vai ter os seus mais radicais e os seus mais moderados, e você, então, colocar holofotes sobre os mais radicais e tentar fazer parecer que todos ali são radicais, que têm posições extremadas, isto não é correto, isto vale, aliás, para todos os espectros políticos, né? As linhas políticas vão ter aí os seus moderados e os seus radicais. Então, eu até vi hoje uma reportagem da CNN do Brasil, e lá o jornalista se referiu ao Montenegro como representante de um partido, o PS também como um partido, e quando ele foi falar do Chega e do André Ventura, ele falou em organização. Veja que a própria imprensa trata de retratar, né, de trazer uma carga negativa àqueles aspectos políticos que não são tão do seu agrado, o que não corresponde àqueles que custeiam, né, muitos dos seus porta-vozes da imprensa. Então, as pesquisas talvez estejam subestimando o Chega, o partido pode surpreender nessas eleições, pode mostrar que Portugal está num ponto de viragem, né? Então, instabilidade política, problemas de imigração, a dificuldade de formar governos, é o momento de definir se Portugal vai conseguir equilibrar aí legalidade com humanidade, com humanismo neste aspecto das migrações. E claro, se finalmente vai cumprir também a sua própria lei, não é? Porque por mais que muitos portugueses se queixem das questões de imigração ilegal, precisam reconhecer também que quem criou as leis sobre migração foram os representantes do povo português e quem executa estas leis, quem deve fazer cumprir estas leis são também os funcionários do povo português, né? Então, é preciso se fazer também uma autocrítica se o objetivo é mesmo aperfeiçoar este aspecto de administração pública, este aspecto das migrações. Vamos continuar acompanhando os resultados destas eleições e, havendo alguma novidade, nós voltaremos aqui com atualizações.